em grande expediente, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Por primeiro, minha saudação a todos que nos assistem através das redes sociais, através da TV Câmara. E dizer, vereador Cláudio, está por aí? Fiquei muito feliz, vereador Lucas, nós somos professores, né? Fiquei muito feliz em ver a homenagem que foi feita hoje pela manhã à Escola Municipal Santa Corona, porque me fez rememorar momentos muito importantes na minha vida, vereadora Rose, quando, há mais de 25 anos atrás, juntamente com a diretoria da UAB, acompanhamos a ocupação tanto do loteamento Vitória quanto do loteamento Conquista, que eram áreas pertencentes à Coab, loteamentos já aprovados na Prefeitura Municipal, e que o governo do Estado, à época, não tirava do papel. Então, um movimento muito importante, um movimento pela luta pela moradia, patrocinado também pela União de Bairros, aconteceram as ocupações. E, naquele momento, uma ação muito forte da diretoria da UAB foi no sentido de preservar as áreas públicas necessárias à construção de escola, necessárias à construção de equipamentos públicos, né? Então, quando se comemora aqui os 25 anos da Escola Santa Corona, fico feliz porque eu estava lá. Estava lá junto com aquelas pessoas que lutavam pelo direito à moradia e que conquistaram um espaço muito bonito, um espaço hoje já bem valorizado, para ali residirem. Fico feliz também que no ano passado o prefeito Adiló entregou os títulos de propriedade a todas essas pessoas que moram tanto no Conquista quanto no Vitória. O loteamento Santa Corona nasceu numa ação do então secretário estadual do Trabalho, nosso ex-prefeito José Ivo Sartori. E ali no Santa Corona praticamente nós não tínhamos, vereador Cristiano, praticamente nem o equipamento público, a não ser uma pequena sede da Associação de Moradores lá no canto, lá embaixo. Talvez o Assiria se lembre bem. E aí, com a ida dessa ocupação, praticamente aqueles equipamentos públicos que lá foram feitos possibilitou o atendimento, inclusive, do pessoal de Santa Corona, que é mais conhecido como loteamento dos Brigadianos, né? Loteamento dos Brigadianos. E nós tínhamos ali o campo do Santa Corona, né? Tinha o campo do Santa Corona, que quando foi feito o loteamento foi adquirido e ainda está até hoje lá o campo do Santa Corona. Então fico feliz de ver que as coisas aconteceram e que fui testemunha da história, né? Testemunha da história e que bom ver um trabalho tão bem realizado, né, a nível dessa nossa escola, pelos nossos diretores que por lá passaram, os professores que lá estão e aqueles alunos maravilhosos que lá se encontram. Mas eu gostaria de dividir hoje, deixando esse assunto mais para um lado, do ponto de vista mais do passado, dividir com os senhores. Eu estava me preparando aqui falar, e vou ocupar a tribuna num outro momento, para falar sobre a região metropolitana da Serra, que hoje eu entendo é um dos assuntos que o Executivo tem que se voltar do ponto de vista de dar um encaminhamento com relação à questão da região metropolitana da Serra. Existe a lei, foi criada e até hoje não foi implementada. Mas vivenciei nessa última semana um problema particular com a internação de um familiar e passei a vivenciar 24 horas por dia a questão do pronto atendimento da área central. Já lá atrás, questão de uns 30 dias atrás, também passei 12 horas lá no pronto atendimento da Zona Norte. E agora tive a oportunidade de, por 3 noites, vereador Cristiano, ficar lá permanentemente ao lado do meu irmão,
vendo o atendimento de como as coisas acontecem. Confesso a vocês que ali está sendo para mim uma lição de vida. Declaração de líder do Uma PS. lição de vida de como as coisas acontecem e quais as necessidades que nós temos que enfrentar do ponto de vista do atendimento às pessoas em Caxias. Pena que o vereador Rafael não se encontra hoje na sessão, mas conheci, vereador Daniel, de cadeira o que é a sala vermelha e o que é a sala amarela. Nós temos lá 3 salas com 12 compartimentos, a maioria com camas e também com poltronas. E as pessoas que chegam para a emergência e que necessitam de um quarto são deslocadas lá para aquele local. Então você imagina passar um dia inteiro numa sala, por exemplo, na sala amarela, aonde tu tem ali 12 pessoas internadas, 12, tu tem 8 camas e tu tem 4 poltronas. Tá? Quem vai para a poltrona fica esperando vagar uma cama para a questão do atendimento. E tu tem ali 12 pessoas com os quadros mais diferentes do ponto de vista de problema de saúde. Tu tem desde drogados, né? Desde drogados, indigentes, tu tem pessoas, obviamente que são pessoas que não têm plano particular de saúde, que necessitam de atendimento pelo SUS, e tu tem ali então pessoa que está esperando para fazer uma biópsia para um câncer, tá? Pessoas que, como o meu familiar teve um ataque hipoglicêmico, né? Então que perde a noção do tempo e enfrenta ali muita dificuldade do ponto de vista do atendimento. E isso me remete, discutindo com o pessoal do pronto atendimento, e aliás gostaria de fazer aqui minha homenagem ao pessoal do SAMU, porque quando tive a oportunidade de chamar o pessoal do SAMU para fazer esse atendimento familiar meu, o atendimento foi espetacular, espetacular, né? Mora num apartamento, num prédio, 7º andar, então vocês imaginam retirar uma pessoa inconsciente, pesando mais de 100 quilos, né? De um apartamento no 7º andar. Então é uma coisa complicada, mas o atendimento, eu vou ter oportunidade de conseguir pegar o nome assim por alto, né, das pessoas que lá estiveram, aqueles 3 profissionais que lá foram fazer esse atendimento, e dizer que o atendimento do SAMU foi nota 10, nota 100. Né? Também, quando chegaram no pronto atendimento, diretamente para o setor de emergência lá, o atendimento também muito, muito bom. E das gurias que trabalham, principalmente eu falo das gurias, porque são um grande número de enfermeiras e técnicas de enfermagem que lá trabalham, a dedicação com que se movem ali no sentido de atender. Você imagina, tu tá num acampamento de guerra, né? É uma coisa maluca, né? Uma sala dessas, né? Onde tu atende, é uma grande UTI. Não deixa de ser uma grande UTI. E aí, discutindo com eles, diz assim, qual é o grande problema de Caxias hoje? E eu diria, Capitão Ramon, vereador Capitão Ramon, que em várias oportunidades tenho levantado aqui o assunto do trânsito, que é uma coisa que eu me dedico também, como Vossa Senhoria, mas agora consegui compreender que hoje talvez o principal problema de Caxias do Sul chama-se falta de leitos hospitalares. Falta de leitos hospitalares. Só naquelas 3 alas ali nós tínhamos 36 pessoas esperando atendimento, 36 esperando atendimento, a possibilidade de ser transferido para um hospital. Então está mais do que maduro, talvez uma ação desta casa, do ponto de vista de fazermos o que a Câmara fez ontem. Foi para a Assembleia. Eu acho que nós temos que invadir o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde. É inadmissível que não se consiga abrir, por exemplo, os leitos hospitalares lá do Hospital Saúde. O que é que está trancando? E se a Câmara tiver que ir a Brasília, pedir o apoio do prefeito, do secretário de saúde, seja do que for, de fato é uma coisa desumana
o que eu presenciei nesses dias, 3 noites lá, 12 horas, vendo as pessoas acontecendo o que está acontecendo. E logo à tarde estarei lá de novo. Então, concluo essa minha manifestação trazendo essa proposta que trago aqui à casa e vou falar pessoalmente com o vereador Rafael, de quem sabe a gente fazer uma ação conjunta. E aí, concluo, senhor presidente, podem até suspender uma sessão inteira. Não estou preocupado com o Jornal Pioneiros, vai estar preocupado se nós vamos estar aqui ou não na sessão. Mas nós devíamos ir os 23 vereadores a Porto Alegre. Criar um fato político. Criar um fato político e que a região toda também acompanhe isso, porque é muito fácil, né? Tem o paciente que vem de lá, tinha vários de outras cidades que estavam lá. E para concluir, tem que ter a vaga. Tem que ter a vaga. Então, gostaria de depois, a nível de provocar, concluo, senhora presidente, provocar a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, porque eu gosto muito de respeitar a liturgia dos nossos cargos aqui, e nós propormos, quem sabe, uma ida a Porto Alegre e criar um fato político para colocar a gravidade do problema de saúde de Caxias do Sul com a falta de leitos, e a outra questão que o governo sempre levanta, que é a questão da questão do teto, né, de gastos, né, da ampliação do teto de gastos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.